Monster Block. Começando mais um vídeo no canal Aqui Tem Vôlei Sim, nessa madrugada de sexta para sábado, dia 7 de janeiro, para falar de um jogaço, cara, clássico paulista entre São José e Vôlei Renato, um jogo que teve aí quase 3 horas de duração, terminou agora há pouco com a vitória de virada impressionante do São José por 3-2. Perdeu os 2 primeiros para o Vôlei Renato e depois foi buscar vencendo o terceiro, quarto e ainda o tie break, chegando aí na sua 5ª vitória consecutiva. São José aí que está numa crescente muito grande desde o final do ano de 2022, tá certo? Bom, primeiro, é claro, já peço que você se inscreva no canal, ó, sempre passando aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like, vai me ajudar demais aí na divulgação dos vídeos, compartilha com todo mundo e bora tentar bater a meta de 3.900 inscritos, tá certo? Porque olha, esse jogo aqui eu vou contar um negócio pra vocês. Não dava nada pra esse jogo, tá? Não dava nada. Começou ali 9h30, 2 primeiros sets, uma vitória tranquilíssima do Vôlei Renato, assim, tranquilo. O Vôlei Renato, assim, vencendo sem o mínimo esforço, mas aí a gente tem um terceiro set incrível, com direito a 31-29 para o São José, que aí colocou fogo no jogo e fez a gente chegar aí até 00:30, né? Atravessar a madrugada assistindo e acompanhando essa partidaça, tá certo? Lembrando que hoje, ontem já no caso, mais cedo, tivemos o jogo entre Sada Cruzeiro e Rede Cuca, uma vitória bastante tranquila do Sada Cruzeiro por 3-0, né? Muito esperado. O primeiro lugar da Superliga enfrentando o Lanterna, então bastante esperada a vitória do Sada Cruzeiro. E aí nós tivemos esse jogo entre São José e Vôlei Renato. São José que vinha numa sequência de 4 vitórias e o Vôlei Renata vinha numa sequência de 3 vitórias. Então tinha tudo para ser um jogo muito bom, um jogo assim muito equilibrado, que é uma coisa que a gente já estava vendo entre essas duas equipes desde o começo da temporada. Lembrando que se enfrentaram já no primeiro turno, com vitória do São José, e se enfrentaram também no Campeonato Paulista. Mas essa partida de hoje, sem dúvida, superou todas as expectativas. Falando aí das escalações, o São José começou a partida com o levantador Matheus Brasília, o oposto Sanches, os ponteiros Robert Tati e o Douglas Souza, os centrais Johan e Michel, o líbero Rogerinho e o técnico o Carlos Schwanck, né, conhecido aí por vocês da seleção brasileira. O Vôlei Renata veio com o levantador Gonzalez, o oposto Felipe Roque, ponteiros Lazo e Adriano, centrais Lucas e Barreto e o líbero Alê. O técnico, é claro, o Horácio Dileu. Gente, como eu falei, os 2 primeiros sets muito tranquilos para o Vôlei Renata. 25-18 no primeiro set, 25-20 no segundo. Muita tranquilidade. Uma eficiência na virada de bola, né, no side-out e nos contra-ataques absurda do Vôlei Renata, o que fez com que eles vencessem com muita tranquilidade. E ainda tiveram a ajuda do São José, que errou demais nesses 2 sets, né? Só nesses 2 primeiros sets foram 14 erros do São José contra apenas 5 do Vôlei Renata. Então, até o começo do terceiro set, o Vôlei Renata fazia uma partida impecável, uma partida perfeita, sendo muito eficiente no saque, no side-out e nos contra-ataques e errando pouquíssimo. 5 erros em 2 sets é um número muito bom quando a gente fala de vôlei masculino. Já o São José estava sofrendo bastante, né? O Douglas Souza foi o destaque da partida, recebeu o troféu Viva Vôlei, foi o melhor jogador, fez uma partidaça, praticamente 30 pontos, realmente é um jogador diferenciado, jogador de seleção brasileira, vocês sabem disso. E já nesses 2 primeiros sets ele já estava sendo o maior pontuador do São José. Quando a bola estava ruim, quando a coisa apertava, o Brasília soltava para ele, né? Mas mesmo assim não estava surtindo efeito, o São José estava cometendo muitos erros, né? Como eu falei, 14 erros nos 2 primeiros sets e estava estava com uma eficiência baixíssima nos ataques, né? Porém, no terceiro set, a coisa mudou. São José venceu por 31-29, com direito ao Douglas Souza, Brasília e Rogerinho jogando demais. Esses 3, cara, fizeram uma partidaça hoje. Douglas Souza recebeu o troféu Viva Vôlei, quase 30 pontos. O Matheus Brasília
muito bom na distribuição, sabendo colocar o Douglas Souza para jogar e não tendo muita cerimônia. Douglas Souza era o cara que estava colocando a bola no chão e o Matheus Brasília entendeu isso e não poupou muito, né? Não fez muita graça de colocar para os outros jogadores. Soube utilizar os centrais muito bem quando teve passe na mão e fez uma partida espetacular. Rogerinho foi maravilhoso nas defesas, principalmente nas defesas. Foi importantíssimo nos momentos de rallies nesse terceiro set, que sem dúvida foi o mais disputado. E é claro, esses três para mim foram importantíssimos, junto com as mudanças do Schwank que surtiram efeito. Como eu falei aí, o Robert, é isso, né? Deixa eu até conferir. É isso mesmo. O Robert, que começou jogando como pro segundo ponteiro no lado do São José, o Schwank trocou, já estava trocando nos 2 primeiros sets, colocou o Canuto para dar uma estabilidade maior no passe, e ele também colocou o Rodrigo no lugar do Sanches. O Rodrigo, que já vinha entrando bem nos 2 primeiros sets, nas inversões, ele colocou ele como titular no lugar do Sanches, né? O Schwank colocou o Rodrigo no lugar do Sanches no terceiro set, também foi muito bom para o São José, porque deu uma desafogada no Douglas. E aí a gente tem um terceiro set muito disputado e com o São José crescendo muito no ataque, fazendo aí 14 pontos de ataque, na verdade 20, fazendo 20 pontos de ataque no terceiro set, fazendo 3 pontos de bloqueio. O Michel também fez uma partidaça hoje no bloqueio. E desses 20 pontos de ataque que o São José fez no terceiro set, 11 foram do Douglas Souza. Então ele foi o principal jogador do terceiro set e foi o principal responsável por essa retomada do São José na partida e essa vitória aí na terceira parcial. Depois, no quarto set, a verdade é que o Campinas sentiu bastante a derrota do terceiro set. Era a parcial para o Campinas fechar e já garantir por 3-0. Acabaram cometendo alguns erros e o São José cresceu muito na partida. No quarto e no quinto set foi a mesma coisa. O Campinas caiu muito na eficiência nos ataques e começou a cometer alguns erros que não estava cometendo nas 2 primeiras parciais. Como eu falei, o começo de jogo do Vôlei Renata foi espetacular, foi praticamente impecável, perfeito, mas depois começou a errar nos momentos decisivos. Felipe Roque errando algumas bolas em momentos assim, muito decisivos, alguns erros de comunicação. O Alê, para mim, o líbero do Campinas, fez uma partida excepcional, mas também a equipe cometeu alguns erros na defesa. Então, realmente, eles foram aumentando a quantidade de erros a partir do terceiro set, principalmente no quarto. Né? O quarto set, o São José vence por 25-21. O Vôlei Renata errou mais e ainda caiu na eficiência nos ataques. Nos 2 primeiros sets estava muito bem. Felipe Roque, quando recebia, já colocava no chão. Adriano também foi um que fez uma ótima partida, mas também caiu de rendimento na reta final. Então é isso, meus amigos. Um jogo que você não dava nada no começo. Vôlei Renata amassou, atropelou nos 2 primeiros sets. Fez um começo de jogo impecável. Mas depois, com Douglas Souza, com Matheus Brasília fazendo uma distribuição excepcional, com as mudanças do Schwank e com o Rogerinho fazendo uma partida excepcional na defesa, o São José voltou para o jogo, começou a sacar melhor, começou a arriscar mais e conseguir acertar o saque, diminuiu seus erros e teve uma eficiência enorme no side-out e nos contra-ataques. O Vôlei Renata se assustou com esse crescimento do São José e acabou perdendo o jogo, cara. Cometeu muitos erros nos momentos que não podia e caiu demais no rendimento, né? Caiu demais de rendimento no ataque, tá certo? Douglas Souza fez quase 30 pontos, recebeu o troféu Viva Vôlei, foi eleito o melhor da partida. Para mim, merecidíssimo, joga demais, vocês sabem disso. Sinto muita falta dele na seleção brasileira, ainda mais quando eu vejo uma atuação dessas, tá certo? É isso, São José venceu o Vôlei Renata por 3-2. Lembrando que o Vôlei Renata faz um pontinho e se mantém na vice-liderança da Superliga. E o São José vai tentando subir na classificação cada vez mais, tá certo? Muito obrigado a você que assistiu essa análise até aqui. Não se esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal e até a próxima. Falou!